Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 15 a 21. Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele só, para o monte. Quando chegou a tarde, seus discípulos desceram para junto do mar e, tendo subido numa barca, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com eles. O mar começava a empolar-se por causa do vento forte que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus caminhando sobre o mar em direção à barca e ficaram atemorizados. Mas ele disse-lhes: Sou eu, não temais. Quiseram então recebê-lo na barca, e logo a barca chegou à terra, ao lugar para onde iam. Palavra da salvação. Comentário João 6, de 15 a 21. Santo Agostinho. Isso não se opõe ao que diz Mateus. Subiu sozinho no monte para orar. Mateus 14, 23. Pois o motivo por que ora não é contrário ao motivo por que foge. Nesta ocasião, como em outras, o Senhor ensina-nos que há grande necessidade de orar quando há razões para fugir. Contudo, era verdadeiramente rei aquele que temia que o fizessem rei. Não um rei constituído como tal pelos homens, mas o rei que dá aos homens todo o reino. De fato, ele reina eternamente com o Pai como Filho de Deus. Os profetas tinham anunciado seu reino e, fazendo-se homem, constituiu seus fiéis como cristãos, que são o seu reino, reunido e comprado pelo sangue de Cristo. Chegará o dia em que o seu reino será conhecido por todos e que o resplendor dos seus santos será manifesto depois do julgamento que ele fará. Mas os discípulos e as multidões que acreditavam nele pensaram que ele tinha vindo para reinar desde já. Por isso quiseram arrebatá-lo e fazê-lo rei. O evangelista menciona primeiro a conclusão dos fatos e depois retorna à explicação de como atravessaram o lago numa barca. Recapitulando os fatos, explica o que aconteceu enquanto navegavam. Era já escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Isso não se opõe ao que foi dito antes por Mateus, a saber, que mandou os seus discípulos subirem na barca e passarem antes dele à outra margem do mar, enquanto ele despedia as multidões, e que depois, quando já as tinha despedido, subiu sozinho no monte para orar. Mas João recorda primeiro que ele fugiu sozinho para um monte e depois acrescenta: Quando chegou a tarde, seus discípulos desceram para junto do mar e, tendo subido numa barca, quem não percebe que João conta, recapitulando o que foi feito depois pelos discípulos, de acordo com o que já lhes tinha sido ordenado por Jesus antes de fugir para o monte? Há um significado espiritual em que o Senhor tenha dado de comer às multidões e subido ao monte, pois assim tinha sido profetizado a seu respeito. A multidão dos povos estará ao redor de ti, e tu te sentarás no alto sobranceiro a ela. Salmo 7:8. Isto é, quando a multidão dos povos estiver ao teu redor, retornarás para o alto. Mas por que o evangelista disse: fugiu? Se, caso o Senhor não quisesse, jamais poderia ser detido? A razão disso é que sua fuga representa outra coisa a saber, que a sua sublimidade não pode ser compreendida. Com efeito, quando não podes compreender algo, dizes: Isso me escapa. Fugiu sozinho para o monte, porque se elevou acima de todos os céus. Mas, quando já estava estabelecido nas alturas, os discípulos sofriam na barca com a tempestade. Aquela barca representava a igreja. As trevas já tinham abaixado sobre eles, e com razão, porque não havia luz, pois Jesus não viera a eles. À medida que se aproxima o fim do mundo,
crescem os erros e a iniquidade. A luz é a caridade, conforme de João. Quem odeia seu irmão está nas trevas. 1 João 2,9. As ondas que agitam a barca, as tempestades e os ventos são os clamores dos réprobos. Onde a caridade esmorece, aumentam as ondas e a barca agita-se. Contudo, nem os ventos, nem a tempestade, nem as ondas, nem as trevas puderam parar a barca ou afundá-la, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Ora, o número 5 refere-se à lei, sendo 5 os livros de Moisés. Logo, o número 25 também representa a lei, pois 5 vezes 5 são 25. Mas a essa lei, antes do anúncio do Evangelho, faltava a perfeição que é expressa pelo número 6. Multiplique-se o número 5 por 6, para que a lei seja elevada à plenitude pelo Evangelho, e 6 vezes 5 produzam 30. Àqueles que cumprem a lei, portanto, Jesus vem calcando as ondas, isto é, pondo debaixo de seus pés toda a vaidade humana, esmagando todo o orgulho do século. No entanto, tão grandes são as tribulações que mesmo os que creem em Jesus temem perecer.